Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Radar Previdenciário. É o podcast sobre direito previdenciário do escritório Rodrigues e Siqueira Advogados. Esse aqui é o nosso episódio de estreia, né? E já começamos com um assunto muito especial, que é sobre a aposentadoria dos professores, né? Uma profissão muito importante que trabalha aí a formação do futuro do nosso país, né? E estou aqui novamente, né, com o meu sócio Vinícius Siqueira. Ele que é sócio do Rodrigues Siqueira Advogados, que vai apresentar o assunto aqui junto comigo. Com certeza, Felipe. Eu acho que é um assunto muito especial mesmo. Eu acho que o nome Aposentadoria Especial do professor é um nome perfeito, né? Porque os professores é essa classe de trabalhadores que, infelizmente, muito desvalorizada, mas tem esse benefício da aposentadoria especial e antecipada. Então, a gente vai explicar de maneira pormenorizada aí para todos os professores e todas as pessoas também que têm interesse, né, que tem uma mãe que é professora, um parente, um conhecido e que tem dúvidas acerca da questão da aposentadoria. Então, a gente vai explicar o que é, para quem serve, como se planejar para ter a melhor maneira, ter a melhor aposentadoria possível, para no momento de descanso, depois desses anos de magistratura, conseguir o merecido descanso, né? Sim, e é importante a gente falar também, Vinícius, que a aposentadoria especial é justamente porque a pessoa precisa, né, de um tempo menor de trabalho do que o regime geral da Previdência Social, né? Ou seja, a pessoa ela tem esse benefício de trabalhar menos anos para conseguir se aposentar. Por que você entende que o professor ele tem esse benefício de ter que trabalhar menos anos para conseguir se aposentar? A legislação, né, o legislador entendeu que a atividade do magistério, né, o professor, né, a atividade pedagógica é uma atividade muito desgastante, né? Cuidar de criança, educar a criança, hoje em dia também entende que a profissão é desvalorizada, então esse desgaste emocional e físico que os professores têm foi reconhecido pela legislação e esse reconhecimento trouxe um tempo de contribuição menor do que outros trabalhadores. Sim. E, então vamos falar aqui agora quais os professores que têm esse direito de se aposentar, tá? São só aqueles da educação infantil que você comentou sobre as crianças, ou também o professor universitário, o professor do ensino médio, esses também têm o benefício da aposentadoria especial? Os professores que têm direito à aposentadoria especial são professores de ensino infantil, fundamental e médio. Infelizmente, os professores universitários, por mais também que seja uma profissão desgastante, né, eles não foram reconhecidos ainda para a aposentadoria especial. Mas esses que trabalham desde o berçário, né, até o ensino médio, esses professores têm direito, sim, a esse tempo reduzido de contribuição. E essa regra, ela vale apenas para aquele professor que está em sala de aula, ou também aquele professor que trabalha da coordenação, diretoria? Esses também tem direito a esse benefício da aposentadoria especial, ou seja, dessa redução do período necessário para a pessoa se aposentar? Claro. Quando o professor está na sala de aula, é muito fácil, né, conseguir reconhecer qual a atividade dele e que ele tem direito a esse tempo de contribuição reduzido. Porém, a depender da atividade que a pessoa que está dentro da escola presta, né, se é uma atividade pedagógica, ela sim também tem direito. Então, a gente precisa analisar quais eram as funções dessa pessoa dentro da escola, que além da sala de aula, para entender se esse período entra ou não para a contribuição especial, tá? Sim. E vamos falar agora também, né, Vinícius, sobre a questão que nós tivemos da reforma da Previdência, né? O que é a reforma da Previdência? No ano de 2019, nós tivemos uma alteração, né, na legislação sobre a aposentadoria, né? Foram alterados alguns critérios, né? Nós sabemos que antes dessa reforma, né, os professores eles precisavam de 25 anos de trabalho, 25 anos de contribuição para conseguir chegar à aposentadoria. Só que por conta do grande, né, valor aí do INSS, né, grandes valores que eles têm que dispor para pagar os aposentados, eles viram que no futuro isso iria causar um colapso no sistema do INSS, né, que não iriam conseguir pagar a aposentadoria para todo mundo. Então, por isso, houveram essa reforma da Previdência, né? Antes era 25 anos de contribuição. O que mudou? Agora, como é que um professor se aposenta? Quantos anos de trabalho? Se tem idade mínima? Se tem diferenciação entre homens e mulheres? Você pode falar um pouquinho? Com certeza.
Antes da reforma, né, de 2019, não existia idade mínima. Então, se uma pessoa, por exemplo, começasse a dar aula com 22 anos, ela pagava ali a contribuição por 25 e com 47 anos poderia já se aposentar. Porém, com a reforma, se estabeleceu uma idade mínima para a aposentadoria do professor. Então, ele vai continuar contribuindo no mínimo por 25 anos, porém, para as professoras, né, para as mulheres, a idade mínima é 57 anos e para os homens professores é 60 anos. A idade mínima mudou. Então, se a pessoa começar a dar aula um pouco mais tarde, né, na sua vida profissional, ela vai se aposentar com aquela idade. Agora, se ela começou um pouco mais cedo, ela vai ter que esperar as mulheres até os 57 anos e os homens até os 60 anos para fazer essa aposentadoria especial. Sim. E, assim, os professores, eles têm muitas dúvidas, né? Para quem começou a contribuir antes dessa reforma da Previdência, né? A pessoa, a reforma é recente, foi em 2019, mas então muita gente começou a contribuir antes. Então essas pessoas acabam tendo muita dúvida se aquele período antes ele é um direito adquirido, quais cuidados a pessoa tem que ter para avaliar nesse regime de transição se ela está enquadrada no regime antigo ou no novo regime após a reforma da Previdência. Com certeza, é muito importante, porque existirão muitas reformas, né? Já existiram algumas reformas da Previdência e existirão ainda, porque a gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Mas a pessoa que contribuía já anteriormente a esse período, ela tem sim direito adquirido de se aposentar da maneira do regime antigo. Então, é importante que uma pessoa, um professor, uma professora que começou a contribuir lá atrás, procurar um advogado, né, direito previdenciário. Ela pode nos procurar, a gente tem nossos contatos aqui no vídeo. Então, ela nos procura e faz esse cálculo com a gente. A gente consegue falar se ela está enquadrada no regime antigo ou no novo regime. E uma questão importante também que a gente precisa falar são de provas, né? Quais tipos de provas que a pessoa tem que ter para conseguir se aposentar da melhor forma, comprovar esse período de contribuição como professor, né? Se só a carteira de trabalho já resolve, ou se existem situações em que a pessoa precisa reunir outros tipos de provas para comprovar para o INSS que houve esse direito, né, de aposentadoria. Claro, com certeza. As provas, né, que a gente geralmente pede para os nossos clientes são as provas que a gente pede para todos os trabalhadores que vêm nos procurar com o objetivo da aposentadoria, né? Mas carteira de trabalho que comprove ali a profissão, né? O regime ali, o contrato de trabalho também com a escola, porque não só professores, também é bom pontuar isso, Felipe, que não só professores da rede pública, então professores que são estatutários, né, ou contratados da rede pública, que são que gozam do direito da aposentadoria especial, mas professores da rede particular também, tá? Eu acho que esqueci de falar isso no momento que a gente estava falando da aposentadoria. Sim. Mas carteira de trabalho, contrato com a instituição de ensino, declarações da escola, né, que aquela pessoa trabalhava lá, até mesmo testemunhas, né, porque existem alguns períodos, períodos de alguns professores que são muito antigos, né, anteriores aí aos anos 90, então a pessoa não tem mais nenhum documento, mas às vezes ela era uma auxiliar de sala, não era uma professora ainda, e a gente consegue, por via testemunhal também, fazer essa comprovação, mas é importante guardar o maior número de provas possíveis documentais e também manter contato com ex-colegas de trabalho para que, chegando no momento que a gente vai pedir aposentadoria, ter não só essas provas documentais, mas provas testemunhais também, tá? Sim. Uma outra dúvida que muitos professores têm, né, é com relação ao PPP, né? Em muitas profissões em que existe o direito de aposentadoria especial, o PPP é um documento essencial, pois mostra ali se a pessoa estava sujeita a ambiente insalubre, né, ou um ambiente de alta periculosidade que geraria o direito à aposentadoria especial. Então, os professores acabam tendo essa dúvida. Será que eu também preciso do PPP? Então, queria que você esclarecesse para a gente se esse é um documento essencial para o professor se aposentar. Com certeza, né? O PPP é utilizado, né, para as pessoas que expõem a eletricidade, a risco biológico, ou uma atividade perigosa como se expor ao trânsito, né? Mas
Para o professor, especificamente, não é necessário. Só o fato de ele estar ali na atividade pedagógica, no magistério, já é suficiente para que ele seja enquadrado na aposentadoria especial. A legislação não exige mais nenhum documento específico em relação a isso, tá? E aquela pessoa que fez toda essa comprovação, mandou para o INSS, comprovou ali seus 25 anos de contribuição, ou cumpriu os requisitos da nova regra também, e aí faz aquele pedido no INSS e acaba sendo um pedido negado. Essa pessoa ela pode ter algum tipo de recurso? O que essa pessoa precisa fazer? Com certeza, né? O importante é sempre que um professor, qualquer trabalhador vai se aposentar, primeiro procure um advogado, né? Porque o advogado ele pode orientar qual que é a melhor forma de aposentadoria. Eu acredito que a gente vai falar mais na frente sobre planejamento previdenciário, né? Uhum. Mas já estou adiantando aqui que é um serviço que a gente presta. Então, procurar um advogado para entender qual que é a melhor forma de se aposentar. E também, caso seja negado aquele benefício, caso mesmo assim o professor, a professora entre com esse pedido de aposentadoria sem um advogado, sem uma assessoria jurídica, e seja negado aquela aposentadoria para ele, ou que não seja no valor que ele estava esperando, ele pode sim recorrer, tanto de maneira administrativa quanto de maneira judicial. Mas é importante reunir toda a documentação e, como sempre, consultar um advogado, porque com o nosso conhecimento técnico, a gente vai saber qual documentação apresentar e qual que seria a melhor forma de aposentadoria para ele. Sim, nós vamos entrar agora num outro assunto em que muitos professores também têm dúvida, né? Que a gente começa a ter variações dessa profissão das atividades, né, que o professor exerce dentro de uma instituição de ensino, né? Muitas vezes o professor ele não fica só ali na sala de aula, às vezes ele tem uma função mais administrativa, né? Ou às vezes ele está na sala de aula e é realocado para uma função administrativa, ou vice-versa, ou ele fica só numa correção de provas, ou planejamento estratégico ali do programa curricular, né? Que situações de readaptação, elas geram a perda desse direito da aposentadoria especial? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Sim, até posso explicar com certeza, Felipe. Até questões de direção, né? Um professor pode chegar ali no cargo de direção dentro da escola. Mas isso vai depender muito da atividade que ele estava exercendo ali, né? Se é uma atividade que tem o caráter pedagógico, de magistério, ainda assim ela vai conseguir gozar dos direitos da aposentadoria especial. Então, é importante reunir e guardar todas as provas desse período que o professor sai da sala de aula, vai trabalhar numa função mais administrativa, mas se essa função mais administrativa ainda tiver esse caráter pedagógico, a gente consegue sim fazer com que esse professor se aposente de maneira especial, com essa idade reduzida, né, e o tempo de contribuição reduzido. Mas é importante guardar todas as provas, todos os documentos ali e também as testemunhas para a gente conseguir comprovar qual que era a atividade que essa pessoa exercia dentro da escola. Sim, uma outra questão também que muitos professores têm dúvidas, né, Vinícius? Porque você sabe que muitos professores eles são apaixonados pela profissão, né? É uma profissão que os eleva, eles se sentem respeitados. É uma vocação, né? É uma vocação, exatamente. Então, por mais que aquele professor ele tenha ali o seu direito de aposentadoria, muitos querem continuar trabalhando depois de se aposentarem, né? Então, eu queria falar com você que uma dúvida que muitos professores têm é se eles podem continuar trabalhando após se aposentarem. Você poderia esclarecer um pouquinho pra gente? Sim, claro. Ainda é possível, né? Não há nada que impeça a pessoa de trabalhar. Existem algumas restrições quanto ao serviço público, né? O serviço público geralmente tem uma idade limite que a pessoa pode trabalhar. Mas isso varia, é claro, de cada ente, né? Se é um município específico, se é o estado, ou se é no governo federal. Mas dentro do serviço particular, do privado, não há limite. Então a pessoa pode continuar trabalhando. Só em alguns casos, né, a depender do regime que ela trabalha também, ela tem que continuar contribuindo também com a Previdência, mesmo já recebendo sua aposentadoria. Sim, e uma outra questão que eu queria introduzir mais um assunto, que é com relação ao planejamento previdenciário, né? O que um professor que está ali, já tem alguns anos de carreira, e ele quer se antecipar, né? Ele quer se antecipar e quer saber quanto mais tempo ele precisa trabalhar, ele
já está planejando ali uma certa renda que ele precisa ter depois que se aposentar para se adequar às suas necessidades, ao seu estilo de vida. Você pode explicar para a gente como o planejamento previdenciário pode ajudar esse professor? Com certeza, eu acho que o planejamento previdenciário é fundamental, não só para os professores, para a aposentadoria especial deles, mas para qualquer trabalhador. Então, o que geralmente nós fazemos no nosso escritório, no Rodrigues e Siqueira Advogados, quando a gente recebe um professor, a gente faz análise de toda a documentação dele, né? E a gente vai analisar, fazer esse planejamento previdenciário até para entender qual que é o melhor tipo de aposentadoria para ele, se é o regime próprio, se é o regime geral, e se ele precisa ficar quanto mais tempo ainda contribuindo, sobre qual valor, se ele precisa contribuir a mais ou a menos. Então, nós fazemos essa análise previdenciária de todos os seus documentos e conseguimos fazer esse laudo, fazer esse parecer jurídico para o professor, para a professora, e mostrar qual que é o regime mais benéfico para ele e qual que ele vai querer aceitar, e aceitando algum, a gente promove depois esse pedido de aposentadoria para ele nessas bases e com a documentação também que a gente vai indicar ali no parecer jurídico, tá? Então o planejamento ele pode, além de antecipar a aposentadoria do professor, ele também pode ajudar a ter um ganho financeiro. Com certeza. Por isso que a gente sempre faz essa análise com base nas contribuições que o professor já teve, né, anteriormente, e também com base nos documentos, nos outros documentos que ele vai nos trazer. E também o que a gente costuma fazer nessas análises previdenciárias, nesses planejamento, também ver qual que é o valor que vai ser mais vantajoso para o professor se aposentar. E qual que é o regime, né? Porque isso varia muito. Se um funcionário público, né, ele pode optar pelo regime próprio, pelo regime geral. Então, a gente consegue adaptar aí ao regime mais vantajoso. E, claro, a escolha é sempre do cliente. Mas, se a gente puder trazer o máximo de elementos possíveis para que ele escolha o melhor, é sempre mais importante para isso, né? Sim, e também é importante o professor, ele já, com planejamento, reunir aquelas provas, né, até testemunhas, né, que podem ajudar num futuro pedido de aposentadoria, especialmente nessas situações em que o INSS nega esse pedido. Né? Com certeza. A gente tem casos aqui no escritório em que a gente conseguiu, com a nossa análise previdenciária, nosso planejamento previdenciário, estender 6 meses a contribuição de um professor e ele recebeu muito a mais. Então, às vezes, é muito benéfico, né, o investimento que o professor vai fazer fazendo esse planejamento previdenciário, ele vai receber durante muitos anos um valor muito superior ao que ele poderia receber anteriormente, né? Sim, você quer deixar um recado, encaminhando aqui para o final desse nosso programa, você queria deixar um recado para os professores que estão buscando uma aposentadoria, que têm dúvidas, né? Como é que elas podem entrar em contato aqui com o nosso escritório para que a gente possa fazer uma análise daquela situação específica, né? Porque uma coisa é a gente falar aqui a situação geral, né? Outra coisa é a gente pegar aquela documentação, destrinchar aquela documentação. Como é que esse professor pode nos contactar e buscar um planejamento ou uma orientação sobre como ele deve seguir daqui para frente? Com certeza. O professor que está planejando aí se aposentar ou que já deu entrada nos documentos e teve uma negativa, ele pode nos procurar. Nós fazemos essa análise, né? Como se disse, a gente destrincha todas as contribuições, analisa os documentos. Nós fazemos aí análises futuras também de estimativa de valor de aposentadoria e com isso a gente consegue oferecer esse parecer jurídico. Mas o mais importante é sempre procurar o advogado e eles podem nos procurar nos nossos canais de atendimento, né? A gente pode deixar aqui na descrição do vídeo todos os nossos canais para que ele entre em contato conosco e faça essas simulações para que a gente possa passar para ele toda essa análise. E esse contato pode ser WhatsApp, telefone, né, Vinícius? O que mais for de tranquilo para o professor, né? A gente sabe que a vida do professor é muito corrida, às vezes ele dá aula em 2 escolas, de manhã e à tarde, às vezes 3 escolas, então pode entrar em contato conosco por WhatsApp, mandar os documentos conforme ele foi conseguindo durante o dia e a gente vai conversando e passando para ele toda essa análise e com certeza fazer um parecer bem elaborado para que ele possa se aposentar da maneira mais vantajosa possível. E não só isso, né? Às vezes o professor, além de dar aula, ele muitas vezes tem que gastar tempo fora da escola corrigindo provas, fazendo um planejamento de aulas. Então, são muitas horas de trabalho e realmente merece uma aposentadoria mais vantajosa, né? Com certeza. Como filho de professor, eu sei muito bem que o trabalho extra-classe dos professores é um trabalho também cansativo, desgastante, e esse é um dos motivos de ter essa aposentadoria especial.
A gente sabe que o trabalho do professor, por mais digno que seja, louvável, é um trabalho duro e extenuante. Então, a aposentadoria especial está aí e o Rodrigues Siqueira está aqui para ajudar vocês a se aposentar e aproveitar esse momento da vida de descanso da melhor maneira possível. Perfeito, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu aqui até o final. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Não esqueça de seguir aqui o nosso canal no YouTube, né? E também nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente posta muito conteúdo sobre direito previdenciário. Então, agradeço e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.